Bom estarmos juntos mais um domingo, quando nos aproximamos cada vez mais da Páscoa, a nossa principal data cristã que fala da morte, da entrega de Cristo Jesus no nosso lugar e da sua ressurreição dentre os mortos no terceiro dia. Nossa expectativa era que estivéssemos reunidos presencialmente nesta Páscoa, visto que na Páscoa anterior nós não estivemos juntos por ocasião do início todo da pandemia. Mas pelo que tudo indica, passaremos mais uma vez nossa Páscoa afastados presencialmente, mas não queremos passá-la longe um do outro. Por isso, nós queremos reservar a quinta-feira, a véspera da sexta-feira da Paixão, na quinta-feira à noite. Eu queria convidar você a termos um tempo de oração, das 19 horas às 21 horas. Eu te convido a estarmos juntos, orando a Deus pela nossa nação, orando a Deus pelas comunidades de fé, orando a Deus pelas famílias. Então nós iniciaremos esse tempo às 19 horas, cada um na sua casa, cada um com a sua família, e a ideia é que às 20h30 nós possamos estar juntos presencialmente numa sala virtual. Então, durante a semana, nós estaremos enviando um link para que na quinta-feira, às 20h30, nós possamos nos reunir, então, virtualmente, em uma sala, para orarmos até às 21. Mas nosso período de oração será um período de 2 horas. Iniciaremos às 19 até às 21, e das 20h30 às 21, nós faremos isso então nos vendo presencialmente, não, desculpa, mas nos vendo aí na sala virtual, tá bom? Se você não puder entrar na sala virtual, que você possa dedicar esse tempo à oração das 19 às 21. Nós entendemos que esse tempo que nós estamos vivendo, esses dias, agora, tem sido dias difíceis para a nossa nação, dias difíceis para o nosso estado do Paraná, e queremos, talvez, lembrar da importância de nós observarmos todos os decretos, observarmos um cuidado para com a nossa família. Quem sabe você pode aproveitar esse período de Páscoa para estar em casa com os teus filhos, com seus pais, com sua esposa, com seu esposo. E nesse tempo juntos, quem sabe se dedicar à oração, se dedicar a agradecer a Deus pela salvação em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Cristo fez nesse período de Páscoa. Então, cuide-se, cuide da sua família, cuide da sua vida, que nós possamos agora nesse tempo juntos louvarmos, nós possamos nesse tempo juntos contemplarmos a palavra de Deus e que essa palavra possa penetrar no nosso coração e possa transformar a nossa vida. Eu queria ler com você para iniciarmos o nosso tempo cultico. Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo escreve assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Quero convidar você a orarmos juntos. Querido Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, como comunidade de fé, Senhor, como gente que compreende aquilo que acabamos de ler, de que nada pode nos separar do Teu grande amor. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Grande amor que enviou o Teu próprio Filho para se entregar por nós na rude cruz. Obrigado, Senhor, porque neste momento podemos estar aqui juntos, reunidos de forma virtual, ó Deus, para bendizer o Teu nome, para entoar a Ti louvores e para ouvir Tua voz, Pai, porque precisamos da Tua palavra. É ela que norteia a nossa vida, é ela que nos alimenta, Senhor, é ela, Senhor, que gera em nós a fé, para que possamos, ó Deus, prosseguir firmados em Cristo Jesus, na jornada, na caminhada cristã na qual o Senhor nos colocou. Abençoa-nos, ó Deus, nesse tempo e honra, Deus, Teu próprio nome com este encontro. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos, então, participar desse tempo de louvores, desse tempo de bendizer o nosso Deus através de orações. Você
rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer
Em nossa série de mensagens, Cenas da Páscoa, o drama da salvação, estamos conversando sobre 5 cenas da Páscoa, que foram capturadas pelas lentes do Evangelho segundo Lucas. E hoje chegamos à nossa penúltima cena, que vamos chamar de a entrega. Esta cena começa na estrada do sofrimento e termina na crucificação de Jesus. Está registrada em Lucas, capítulo 23, do verso 26 ao verso 49. O ponto alto desta cena são as palavras de Jesus registradas no versículo 46. Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. Estas foram as últimas palavras que saíram dos lábios de Jesus. A cena da Páscoa, que estamos chamando de a entrega, está organizada em 2 tomadas de cena. Sendo que na primeira tomada de cena, Jesus caminha por nossa estrada de sofrimento. Leia comigo Lucas capítulo 23, do verso 26 ao 32. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Na primeira tomada de cena, Jesus está na estrada do sofrimento. E nesta estrada, seu sofrimento é tão grande, que chega ao ponto de suas forças físicas se exaurirem. Então, Simão de Cirene, e não Simão Pedro, que havia prometido ir com Jesus até a prisão ou a morte, é quem acompanha e quem socorre Jesus no caminho do sofrimento. Pense em algo que eu vou te dizer à luz dessa pequena parte que nós acabamos de ver. A menção de Simão de Cirene nos lembra que Deus provê auxílio em nossa estrada do sofrimento ou em nossas estradas de sofrimento. E nosso maior auxílio nesse momento de sofrimento sempre é a presença de Jesus. De um Jesus que sabe o que é sofrer e que sabe o que é ter necessidade de auxílio. O Jesus que está presente comigo e com você em nossas estradas de sofrimento, ele sabe não só o que é uma estrada de sofrimento, mas ele sabe o que é necessitar de auxílio na estrada do sofrimento. Então, ainda nessa primeira tomada de cena, depois de mencionar Simão de Cirene, Lucas continua apontando para a gente que Jesus, nessa estrada do sofrimento, vê mulheres lamentando e chorando por ele. E essas mulheres que choram e lamentam, chamam a atenção, atraem a atenção de Jesus, e isso está no versículo 27, levando então a proferir uma profecia que diz respeito à destruição de Jerusalém no ano 70, está no versículo 28 ao versículo de número 30. As mulheres mencionadas por Lucas certamente não faziam parte daquelas mulheres que seguiam Jesus como suas discípulas, mas eram transeuntes que assistiam a todo aquele espetáculo de horrores e se compadeciam do terrível sofrimento de Cristo Jesus. Sendo assim, diante desta fala de Jesus,
podemos concluir que, embora Jesus esteja sofrendo, Jesus está seguro quanto ao seu futuro. Mas Jesus se preocupa com o futuro daquelas mulheres que choram e lamentam o seu sofrimento. E não só delas, mas também de todos os filhos e filhas de Jerusalém. Lembre-se de algo importante. A menos que haja verdadeiro arrependimento e verdadeira rendição à fé em Cristo Jesus, o futuro será terrível, ainda que o presente seja de completa ausência de sofrimento. Desta forma, Jesus deixa para aquelas mulheres e para todos nós uma exortação no versículo 31, mostrando que se alguém se impressiona, se entristece pelos efeitos do sofrimento sobre Jesus, que é, na linguagem de Jesus, Jesus é a árvore verde, ou seja, a lenha que demora para queimar. Se as pessoas estão olhando para ele e vendo o efeito do sofrimento sobre ele e se sentem compadecidos apenas pelo sofrimento dele, ao invés de se arrepender, essas pessoas precisam saber que o verdadeiro e terrível sofrimento está reservado para os que rejeitam Jesus. E que por isso são, na linguagem de Jesus, a árvore seca, ou seja, lenha que queimará de forma rápida e completa no dia do juízo final. Então Jesus vê as mulheres chorando pelo seu sofrimento, e Jesus exorta a perceber que se não houver arrependimento, o sofrimento que ele, como uma árvore verde, que demora para queimar, está passando, será um sofrimento ainda maior, porque elas e todos os demais que não creem nele, como uma árvore seca, queimará rápido no dia do juízo. Por isso, pense no que eu vou te dizer. Se você já se rendeu à fé em Cristo Jesus, perceba algo importante: o sofrimento pode levar à sua saúde, o sofrimento pode levar o seu sorriso habitual, o sofrimento pode levar embora muitas das suas certezas, mas o sofrimento não precisa levar embora a sua segurança quanto ao seu futuro. É como escreveu o apóstolo Paulo, e nós lemos aqui na abertura: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, com Jesus, e de graça, todas as coisas? E ele então fala o verso 39 de Romanos 8: nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A primeira tomada de cena termina então, depois de falar de Simão de Cirene, depois de fazer menção às mulheres que choram e lamentam, terminam fazendo menção a 2 criminosos que foram levados com Jesus. Sobre eles conversaremos na segunda tomada de cena, mas eu queria adiantar aqui já que nisto, na presença desses 2 homens, desses 2 criminosos, se cumpre a profecia de Isaías capítulo 53, versículo 12, que diz que ele, Jesus, o servo sofredor, foi contado entre os transgressores. Então, a cena da Páscoa que estamos chamando de entrega está organizada em 2 tomadas de cena. Sendo que na segunda tomada de cena, a primeira, Jesus então caminha o nosso caminho, nossa estrada de sofrimento. Na segunda tomada de cena, Jesus permanece na cruz. Jesus permanece na cruz da nossa salvação. Leia comigo, capítulo 23, verso 33 a 46. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes,
pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridiculavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou, morreu. Nessa segunda tomada de cena da entrega, estão registradas 3 das 7 palavras proferidas por Jesus enquanto permanecia na cruz. E cada uma delas aponta para o que significa entregar-se a Deus. O que significa entregar-se a Deus? Entregar-se a Deus é submeter-se. Entregar-se a Deus é submeter-se. E submeter-se é permanecer no centro da vontade de Deus, ainda que isto implique trilhar o caminho do sofrimento e o caminho dos insultos. A verdade é que só pode orar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, quem está disposto a submeter-se à vontade de Deus, obedecendo em tudo. Pense no que eu vou te dizer. Você já se entregou a Deus? Se sim, responda para você mesmo: confio em Deus o suficiente para me submeter à vontade dele, em obediência a ele? Se você declara ter se entregado a Cristo, pergunte-se a si mesmo: eu confio em Deus o suficiente para me submeter à vontade dele e obedecê-lo? Entregar-se não é apenas se submeter. Entregar-se a Deus é também perdoar. É perdoar aqueles que nos ofendem e que com as suas ofensas tornam nossa vida, ou tornam nossa entrega a Deus muito mais difícil de fazer e de manter. Eu tive um professor de teologia que dizia o seguinte: as pessoas difíceis que Deus coloca em nosso caminho nos tornam mais crentes. As pessoas difíceis que Deus coloca em nosso caminho nos tornam mais crentes. Eu já contei essa história aqui, mas vou contar novamente. Em 18 de dezembro de 2003, o serial killer, conhecido como o assassino de Green River, que matou 48 mulheres, foi julgado nessa data. E os familiares de suas vítimas foram chamados para que pudessem expor seus sentimentos ao assassino diante do tribunal. Todos eles, um após o outro, retribuíram a dor e o sofrimento causado por aquele assassino com muitos insultos. Até que,
um discípulo de Jesus subiu à tribuna. Dirigiu-se ao assassino de sua filha nestes termos: há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Foram as palavras daquele discípulo de Jesus, diante do assassino de sua filha. Jesus disse no verso 34, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. E dos versos então 33 ao verso 38, Lucas fez questão de reunir uma série de insultos dirigidos a Jesus, para deixar evidente que não foi apesar dos insultos, mas foi exatamente por causa dos insultos que Jesus permaneceu na cruz, porque esta era a única forma de obtermos o perdão de Deus. E não apesar dos insultos, mas por causa dos insultos, Jesus decide permanecer na cruz. Pense no que eu vou te dizer. Ao entregar-se a Deus, Jesus não apenas tornou acessível o perdão, como também Ele mesmo perdoou. E mais, Ele intercedeu ao Pai por perdão, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, versículo 12, que eu já mencionei, onde Ele continua dizendo que Jesus foi contado entre os transgressores, carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O perdão é a marca dos que foram perdoados. É a marca dos que sabem que uma ofensa contra si não pode ser maior do que a ofensa feita contra Deus. E, consequentemente, não podemos ficar sem oferecer perdão, porque Deus, ofendido, perdoou. Ou será que a ofensa que fazem a mim e a você é maior do que a ofensa que realizamos, que fizemos para com o nosso Senhor e Salvador? Ele, ofendido, perdoou. Será que a ofensa que recebemos é tão grande, tão maior do que a dele, que ao contrário dele, eu e você não podemos perdoar? Entregar-se não é apenas submeter-se, não é apenas perdoar. Entregar-se a Deus é salvar. Por isso Jesus disse a um dos criminosos ao seu lado: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Um dos assassinos que foi crucificado ao lado de Jesus havia dirigido insultos para Jesus, porque no outro evangelho, se não me engano, do de Mateus, ele deixa claro que os dois insultaram Jesus a princípio, mas um deles termina temendo a Deus. E a gente percebe isso quando ele chama a atenção do seu colega, a atenção do outro assassino, dizendo: você não teme a Deus, recebendo a mesma sentença? Então ele teme a Deus. Depois ele reconhece seus pecados, quando ele diz que nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece que Jesus é inocente, que Jesus é o Senhor, ou seja, Ele é perfeito, Ele é Deus. Ele diz: esse homem não fez mal nenhum, se referindo a Jesus. Então ele clama por ele na última hora, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Está tudo no versículo 39 ao versículo 42. Este assassino arrependido, que depositou sua fé em Jesus, na pessoa e na obra de Jesus, recebe uma salvação, que é uma salvação certa. Jesus diz: eu lhe garanto, é uma salvação imediata. Ele diz: hoje
é gratuita. Hoje você estará comigo, não precisa fazer nada. Esse homem não foi batizado, esse homem não fez profissão de fé, esse homem nem sequer frequentou uma comunidade de fé. E tem uma promessa, a promessa da comunhão com Ele: estarás comigo no paraíso. Pensa no que eu vou te dizer. Salvação é algo que nenhum de nós pode fazer pelo outro. Nenhum de nós pode fazer pelo outro. Ainda que você morra por alguém, você não pode salvar essa pessoa. Mas todos nós podemos oferecer a mensagem da salvação para familiares, a mensagem de salvação para os amigos, a mensagem de salvação para a gente que é de fácil convívio e a mensagem de salvação para aqueles que são de difícil convívio. Simão de Cirene e sua família, e muitos dos que acompanhavam o caminho de sofrimento e a crucificação de Jesus, incluindo líderes religiosos, incluindo gentios, vieram a crer em Jesus. Vieram a crer em Jesus. Depois de ver o Evangelho estampado na estrada dolorosa, do Cristo crucificado naquela cruz. Deus, o Pai, ouviu a oração de Jesus quando ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Pois, em sua entrega, Jesus então satisfez a justiça de Deus, para que Deus pudesse nos perdoar. E então, por 40 anos, Deus deteve e Deus impediu a destruição de Jerusalém, que veio apenas no ano 70 depois de Cristo. Então foram 40 anos em que o Evangelho foi anunciado àqueles que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E se você ler o livro de Atos, você vê Paulo escrevendo e mencionando a família de Simeão de Cirene, você vai perceber que muitos dentre estes vieram a crer em Cristo Jesus e receberam o perdão pelo qual Jesus rogou: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Termino concluindo com os últimos versos que apresentam 3 diferentes grupos diante da cruz após a morte de Jesus. Na conclusão dessa segunda tomada, que nós estamos chamando de entrega, então, nós lemos o seguinte a partir do versículo 47. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, agora sim a menção às mulheres que eram discípulas de Jesus, ficaram de longe observando essas coisas. Aqui nós temos a menção de 3 grupos: o centurião, o povo e os que conheciam Jesus. E temos também a menção de suas ações. O centurião romano reconhece quem Jesus é, ao dizer: certamente este homem era justo. Ele reconhece que Jesus é Deus. Jesus de fato não é um homem qualquer. Jesus é perfeito. Esse homem é justo. Esse homem certamente é filho de Deus. É o filho de Deus. Nós temos o povo. O povo que antes era hostil a Jesus, agora demonstra arrependimento, pois Lucas diz que eles começaram a bater no peito e a afastar-se. Esta é a mesma atitude do publicano na parábola que Jesus conta lá em Lucas 18, verso 9 a 14, quando o publicano fica à distância, não tem coragem sequer de levantar os olhos ao céu, mas batendo no peito diz: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Houve arrependimento. Um reconheceu quem ele era. Jesus é Deus. Esse homem era justo. O outro grupo reconheceu a si mesmo: somos pecadores. E os que conheciam Jesus, os que já eram seus discípulos, o texto diz: ficaram de longe observando estas coisas, permaneceram ali junto a Jesus. A crucificação de Jesus, como o próprio Jesus,
sempre dividiu opiniões. Tanto a crucificação como o próprio personagem Jesus sempre dividiu opiniões e gerou controvérsias. Mas, assim como antes, precisamos decidir seguir os passos do centurião, do povo, do centurião que reconhece Jesus, do povo que se arrepende e dos que conhecem Jesus e que estão seguindo. Ou então, podemos permanecer como aqueles que insultam e rejeitam, ou como as mulheres que lamentam e choram impressionadas pelo sofrimento de Jesus, mas sem atentar para o fato de que nenhum dos evangelhos pretendeu enfatizar a terrível, cruel e horroroso sofrimento de Jesus. Mas o que eles enfatizaram foi a relevância da sua morte. Ou nós entendemos a relevância da morte de Jesus como centurião, como o povo que se arrepende e como os que seguem Jesus que permanecem ao seu lado. Ou ainda que venhamos a nos entristecer por seu sofrimento, como aquelas mulheres que lamentavam e choravam. Nós não teremos a alegria de pertencer a Deus e ter segurança do nosso futuro. Muitos sentem o término e solidário sofrimento de Jesus. Mas isso não torna ninguém discípulo de Jesus. O que nos torna discípulos de Jesus é a nossa entrega total e irrestrita a Deus e aos planos de Deus. Recentemente, o pastor presbiteriano Tim Keller, autor de muitos livros, que tem influenciado o mundo todo, muitos livros desses já citados aqui em algumas de nossas conversas, várias e várias vezes, foi diagnosticado com câncer de pâncreas. E no último dia 7 de março de 2021, ele escreveu um artigo. E no primeiro parágrafo desse artigo ele escreveu o seguinte: eu gastei uma boa parte da minha vida falando com as pessoas sobre o papel da fé em face da morte iminente. Desde que me tornei um ministro presbiteriano, ordenado em 1975, tenho me sentado à cabeceira de inúmeras pessoas e ocasionalmente até mesmo observei alguém dar seu último suspiro. Recentemente, escrevi um pequeno livro relatando muito do que digo às pessoas nesses tempos. Mas quando, pouco mais de um mês depois da publicação desse livro, fui diagnosticado com câncer de pâncreas, ainda fui pego despreparado. Esse artigo foi intitulado por ele como Crescendo Minha Fé em Face da Morte. Depois de colocar o título, Crescendo Minha Fé em Face da Morte, tem o subtítulo, uma frase que diz o seguinte: passei a vida aconselhando outras pessoas antes do meu diagnóstico. E olha a pergunta que ele lança: serei capaz de seguir meu próprio conselho? Para a gente poder refletir e praticar. Para nos salvar da morte, Jesus morreu. Mas não morreu como um mártir para nos inspirar. Ele morreu como um sacrifício voluntário para nos salvar e para nos perdoar. As respostas e o caminho que Ele nos oferece, que é o caminho da entrega total e irrestrita, de plena confiança no Pai, foram provados por Ele primeiro. Ele não tem a dúvida que o Keller tem. Será que conseguirei seguir aquilo que disse? Não. Ele viveu, experimentou, e então disse: esse é o caminho. Por isso, entregue-se. Entregue-se a Deus. Por inteiro.
Oferte perdão a todos os que te ofendem. E proclame a salvação que nenhum de nós pode operar, mas que todos nós podemos receber e podemos anunciar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nos abençoe. Nós possamos viver uma vida inteiramente entregue a Deus, ao Deus que nos criou, ao Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Eu gostaria de orar juntamente com você. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado por teu grande amor, que enviou Jesus. Obrigado, Pai, porque na estrada do sofrimento, aquele era o nosso sofrimento, Senhor. Sofrimento que nós geramos e que nós infligimos sobre teu Filho, porque somos nós os merecedores da morte e do sofrimento, Pai. Porque nós decidimos um dia viver em rebelião contra o Senhor, desconectados do autor da vida. Obrigado porque Jesus trilhou esse caminho. Obrigado, Senhor, porque Jesus permaneceu na cruz. Porque Ele permaneceu na cruz, que é a cruz da nossa salvação, a cruz que deveria ter nos matado e nos destruído, a morte que deveria ter nos engolido. Ela não nos engoliu, porque Jesus se deixou ser engolido por ela, para então triunfar sobre ela. Nós não poderíamos fazer isso. Se a morte nos tivesse engolido, nos teria engolido eternamente. Mas por causa de Cristo, Senhor, nós sabemos que ainda que a morte nos engula momentaneamente, ela não nos engolirá eternamente, porque Cristo a venceu na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, porque nós temos muitas incertezas na vida, mas temos a certeza do nosso futuro, e o nosso futuro está guardado no Senhor. Pai, que olhando e confiando nisto, possamos, Senhor, viver uma vida entregue ao Senhor, porque só em Ti há vida e vida abundante. Abençoa cada família, Senhor. Abençoa a nossa nação, Pai. Abençoa, Deus, a humanidade, Senhor. Que o Teu Evangelho salve, alcance, transforme, nos torne discípulos e discípulas do Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor e para que em nós haja vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Quanto mais que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus, e que o consolo, o ânimo e a presença do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua vida, repouse sobre teu lar, sobre todo o povo de Deus hoje e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o teu lar. Que Deus nos ajude a vivermos essa vida entregue.